o Mastermind é uma das coisas mais poderosas, né, de fato, que existem, né, segundo Napoleon Hill, porque ele diz que existe a possibilidade de você se juntar com outras pessoas que têm mentes, obviamente, e você funde todas essas mentes juntas, dando origem a uma mente maior. É o que ele chama de The Mastermind, a mente mestra, de fato, né? Isso aqui é tão poderoso, cara, que daqui a gente cria uma sinergia tamanha, onde 1 mais 1 não vira 2, vira 3, né? E aí ele cita no livro vários exemplos, onde ele conversou com grandes personalidades, desde Andrew Carnegie, Henry Ford, e ele pergunta para eles, fala, cara, como você atingiu o sucesso? E eles respondem, pô, a gente atingiu o sucesso, né, porque a gente conseguiu formar, né, um ambiente de colaboração onde todo o nosso time junto formou algo muito maior juntos do que a gente formaria separados, que ele chamou de Mastermind, tá? Então eu queria perguntar para vocês aí, pessoas muito bem-sucedidas, temos empresários bem-sucedidos aqui na mesa, sim, né, Lucão, Kaique. Cara, ajuda ou não ajuda formar um Mastermind? E depois, como monta um negócio desse na prática para vocês? Primeiro, você precisa ter mais de uma pessoa. Tá bom, já né? tem. Então, assim, isso é um pré-requisito. Né? E depois, aí sim, você precisa ter duas coisas. Primeiro, essas pessoas elas precisam trabalhar ou estar juntas ou se relacionar de uma forma harmoniosa. Então, mas é que aí você tem a harmonia, onde as discussões elas são construtivas. Tá bom. Então a gente está brigando, mas a gente quer a mesma coisa. Sim, e tem aquilo onde a gente está brigando por uma questão de ego, onde a gente não se sente bem estar junto. A gente é simplão. Vocês são simplões, entende? Então, assim, existe uma questão harmoniosa. Eu sei, obviamente, que vocês têm essa questão harmoniosa. E a segunda coisa é que vocês precisam ter um objetivo, uma direção, um caminho parecido. Né? Então, se vocês tiverem mais de um, trabalhando de forma harmônica e quiserem a mesma coisa, vocês vão formar um Mastermind. Agora, qual que é o ponto? Né? A qualidade ou a capacidade das mentes que se unem, quanto mais poderosas elas forem, mais poderosa é a mente mestra que é formada. Né? Então, se você traz para esse ecossistema que vocês têm, poxa, se ela fala uma pessoa que vocês admiram aí, o Flávio. O Flávio. Você veio aqui. Vocês trazem o Flávio aqui para dentro. E aí o Flávio que é a mesma coisa que vocês. E vocês estão trabalhando de forma harmoniosa. Cara, essa mente, que é o fruto de todas essas somadas, vai ser muito mais poderosa. Tá. Né? Então é onde a gente começa até a assimilar isso daqui, é o networking. Né? Aquela coisa de, pô, se eu trago uma pessoa boa, eu elevo o meu nível de hábitos e resultados. Total. Só que o mesmo também acontece da forma inversa. Porque se você trouxer uma mente que, cara, quer a mesma coisa, tá trabalhando de forma harmoniosa, mas, cara, não agrega em nada, será que é uma pessoa que você quer ter no seu Mastermind, entendeu? Cara, eu arrisco dizer que, eu acho que é fato isso. O Primo Rico só deu certo porque a gente tinha isso lá no... Foi criando isso desde do primeiro integrante entrou... Perfeito, cara. Até o último, porque, cara, a gente era muito unido. Tipo, sentava junto, conversava e pensava nas mesmas coisas. Perfeito. Mas o Mastermind ele nasce antes de uma relação só de trabalho. O Mastermind ele nasce em casa. O Mastermind nasce em casa. Ele nasce lá na sua família, nasce no seu relacionamento. Ele nasce com o seu cônjuge, com a sua cônjuge. Né? Então, cara, se você forma esse seu primeiro Mastermind, né, e essa pessoa ela não quer a mesma coisa que você, e ela não está trabalhando de forma harmoniosa, a relação não é harmoniosa, existe uma relação de abuso, alguma coisa assim, cara, vocês vão ter um fruto de uma terceira mente muito mais fraca do que as duas isoladas. Então o Mastermind funciona tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que é tão importante escolher as pessoas que estão ao seu redor. E as coisas primeiro acontecem na sua cabeça, depois acontecem aqui fora. Então primeiro acontece no âmbito mental, depois no âmbito material. Logo, primeiro acontece aqui através do seu conhecimento, depois transforma a realidade. E se conhecimento é poder, né? As fontes de conhecimento são fontes poderosas de transformação na sua vida. E Napoleão diz que tem 3 tipos de conhecimento. Tá? O primeiro tipo de conhecimento, a primeira fonte de conhecimento, que é onde você vai buscar o que vai se materializar lá na frente, ele diz que é a inteligência infinita. Tá? A inteligência infinita é uma fonte de conhecimento. Tá? A inteligência infinita é aquela fonte que você não consegue explicar. É aquilo que vem, e Napoleão Hill diz isso, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem da intuição, é aquilo que você não consegue muitas vezes explicar. E ele diz que você tem a experiência acumulada e a experimentação em pesquisa. Né? A experimentação em pesquisa é um pouco do que o Perini fala, quando o conhecimento é disperso pela sociedade. É o seguinte, você tem conhecimento nesse livro, e isso é poder, mas você não lê o livro. Então, cara, você não adquiriu esse conhecimento, mas ele existe.
Ele é uma fonte de poder que você não acessou. E a gente tem, no nosso mundo, tem museu, você tem livros, você tem escola, você tem faculdade, você tem um monte de coisa. E você tem a experiência acumulada que tem a ver com a sua experiência de vida. Então essas 3 fontes de conhecimento são o que vão gerar as 3 fontes de poder na sua vida. Né? Então ele diz, cara, se você for atrás disso, você vai evoluir. E quando a gente for mastermind, cara, a gente vai aumentar as fontes de conhecimento, logo a gente vai aumentar a nossa capacidade de transformação. Contam que numa carpintaria houve uma vez uma reunião entre as ferramentas. Olha que loucura isso aqui. E as ferramentas estavam brigadas. O martelo exerceu a presidência. Porém, a assembleia o notificou que tinha que renunciar. Qual que era a causa disso? É porque ele passava o tempo todo golpeando e fazendo barulho. Então o martelo ficava golpeando e fazendo barulho. Aí o martelo falou, beleza, eu sou culpado? Tudo bem. Mas então eu quero que o parafuso seja expulso. Por quê? Pô, porque ele disse, né, que o parafuso tinha que dar muitas voltas para que servisse para alguma coisa. Aí o parafuso pegou e falou, o quê? Então tá bom, eu saio. Mas eu quero que a lixa seja expulsa também. E aí, por que ele pediu para a lixa ser expulsa? Porque falou que ela era muito áspera e sempre tinha atrito com os demais. Aí a lixa falou, beleza, quer que eu saia? Eu vou sair. Mas a condição é que expulse também o metro. Por quê? Porque sempre passava medindo os outros segundo a sua medida. Né? Como se fosse o único perfeito. E nesse momento entrou o carpinteiro. Aí quando entrou o carpinteiro botou o avental e começou a trabalhar. E aí ele usou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E aí ele finalmente, depois de várias horas de trabalho, ele transformou um grande pedaço de madeira numa obra de arte, num lindo móvel. E aí quando a carpintaria ficou novamente só, né, a assembleia retomou a reunião. E foi então quando tomou a palavra o serrote. Aí pegou o serrote e falou, olha só, senhores, obviamente nós temos defeitos. Mas o carpinteiro não trabalha com eles, e sim com nossas qualidades. Isso é o que nos torna valiosos. Não foquem apenas nos nossos pontos negativos, e sim na utilidade dos nossos pontos positivos. Aí a nossa assembleia então chegou à conclusão de que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para afinar e limar asperezas, e observaram que o método era preciso e exato. E foi aí que perceberam que com as suas mentes negativas jamais se poderiam unir e trabalhar em direção a um único propósito. Mudaram as suas mentes para pensar em harmonia e se sentiram então uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade juntos. Olha. Isso é um mastermind. Foda. É quando você junta todo mundo de uma forma harmônica ao invés de uma forma desarmônica, e você une a qualidade de todos e você consegue formar uma coisa muito mais poderosa. Por uma simples inversão de pensamento, de parar de olhar para as deficiências dos outros. Então você vê muitos times tendo atrito porque você só fica olhando para as deficiências dos outros no time. Mas se a gente passa a olhar para as qualidades de todos no time, cara, a gente vai de uma coisa ruim para um mastermind positivo que vai construir uma obra de arte. Cara, não é só mastermind. Né? Assim, parte do sucesso tem a ver com um propósito, né, definido, um objetivo principal definido. Tá? Então, você não precisa necessariamente ter uma coisa só bonita para colocar na parede, mas precisa ter uma coisa definida, porque senão, cara, você não vai conseguir atingir um sucesso, senão você vai para qualquer lugar, você derrapa, você desperdiça energia. Entendi. Por exemplo, propósito. Acho que isso era um propósito. O primo rico dá certo. Isso é um propósito. Legal. Mas isso não é definido. Entendi. O definido seria... Porque, por exemplo, às vezes o dá certo para você, o primo dá certo para você, não é o primo dá certo para mim. Sim. Às vezes o primo dá certo para mim é lucro. Tá subjetivo. Às vezes para você é número de seguidor. Então a gente tem um propósito, e como eles são meio parecidos e tal, a gente acaba dando certo junto. Mas quanto mais definido ele for, mais claro vai ser o seu processo de tomar decisão. Então, assim, se você quer... eu quero ficar forte. O que é ficar forte, mano? Entendi. Entendeu? Assim, Então, quero ficar rico. O que é ficar rico, velho? Propósito. Tá, assim, ele pode ser... Acho que tem algumas definições. Propósito, assim, é algo que você se propõe, assim, é algo que você busca, é algo que te motiva, é algo que faz sentido para você. Tá? Agora, isso daqui vai te fazer andar. Para mim, durante muito tempo, meu propósito foi ficar rico. Tá bom. Tá? E tudo bem. E tudo bem. Mas também é subjetivo. Ficar rico é ganhar 1 milhão ou ganhar 10? Não, perfeito. Para mim era ficar rico e eu não tinha muito essa clareza. Eu queria ficar rico, eu queria viver de renda. Eu tinha esse propósito. Só que o que eu aprendi com o tempo? Eu aprendi com o tempo que, cara, a minha vida, quando a gente fala de princípios, ela precisa ser alinhada com o que de fato é aplicável a qualquer coisa. O que é aplicável a qualquer coisa? É o que tem a ver com a natureza. A natureza é perfeita. Então, você começa a perceber as coisas. Tem muitas coisas em comum. Por exemplo, o propósito da natureza é ser virtude. Então,
Você pega a árvore, o propósito dela, cara, vai lá dar fruto para que outros animais comam. Né? A água, cara, o propósito, cara, é fazer outros animais beberem. Né? Então, assim, tudo na natureza tem um propósito para o outro. Né? Então, na minha concepção, no propósito mais materialista da coisa, eu queria algo que me movesse. Com o passar do tempo, eu comecei a descobrir que o propósito nunca vai te preencher se ele não for para o outro. Mas, cara, são coisas que eu consegui sentir depois de ter atingido algum patamar financeiro. Você pode até chegar em algum lugar sem um propósito definido, mas o problema é que você vai fazer mais esforço. Porque, cara, você tem 100% do seu tempo. Ao invés de focar só aqui, você vai começar a usar um pouquinho de energia aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E aí, cara, se isso aqui deu certo, imagina se você tivesse colocado toda a sua pressão aqui.